Você lembra do dia 24 de março de 2015? Teve uma notícia que abalou o mundo inteiro. Um A320 da aviação Germanwings, que pertence à Lufthansa, caiu. Morreram 150 pessoas. E o incrível é que depois, recuperando a caixa preta, descobrem que o causador do acidente foi o copiloto que suicidou e levou mais 149 pessoas junto dele. É interessante que, se você olhar dentro de você, você é a aeronave, ou o seu empreendimento, a sua empresa é a aeronave. Você tem confiança em quem está comandando? Você sabe realmente o que está acontecendo? E eu estou dizendo isso para perguntar para você, o que tem aqui dentro do seu centro de comando? Em algum momento você já perdeu o foco? Em algum momento você já quis chutar tudo? Em algum momento você tomou alguma decisão que mudou radicalmente, que poderia ser para melhor ou para pior a sua vida, a sua empresa? Você acha que você é capaz de tomar alguma atitude enlouquecida dessa? Não precisa ser enlouquecida, mas basta uma atitude onde você não olha de uma forma adequada, não percebe, não planejou. O que acontece? O que acontece é que uma grande aeronave que custa milhões de dólares, com várias vidas lá dentro, simplesmente pode cair. A empresa também, ela pode ter sucesso ou ela pode falir. Como é que está o seu centro de comando? Por quê? Porque o desejo nosso é sempre fazer com que a nossa empresa, a nossa vida voe tranquilamente, que tudo dê certo, que essa viagem, essa jornada de vida aconteça cheia de surpresas agradáveis, de sucesso e de felicidade. Mas você sabe que muitas vezes isso não acontece. Se isso não aconteceu com você, eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que já passaram por isso ou passam por isso. E aí eu vou deixar uma pergunta para você refletir. Quem pensa, quem sente, quem age dentro de você? Você acredita que tem um ser aí dentro que pensa, sente e age? Ou tem vários de você aí dentro? Se você não sabe, eu vou te falar. Tem vários. Na nossa cabine de comando, tem vários eus. Eu, Fernando, por exemplo, estou cheio de Fernandos aqui dentro. Cheio de Fernandos. E frequentemente, eles estão ali querendo sentar no comando, criticando quem está lá e os outros achando eu seria um piloto melhor que você. Você não tem esse diálogo interno, essa conversinha o tempo todo, um lado criticando, o outro lado dizendo que é isso, e vai fazendo essas histórias. E a questão é, quem está no comando do seu A320? Quem realmente pilota? Por quê? Porque tem muitos que pensam aí dentro e começam a pensar, elocubrar, falar uma série de coisas. Tem outros que sentem o quê? Sentem felicidade, sentem dor, sentem culpa, sente amor, sente uma fidelidade, sente muitas coisas. E as decisões que você toma, você acredita, as decisões, as atitudes, as suas atitudes, estão conectadas com o seu racional ou com o seu emocional? O seu racional e o seu emocional estão em equilíbrio? Estão? Bom, a maioria das pessoas não. Na grande maioria das pessoas não. Frequentemente, os clientes que eu recebo,
E geralmente eles aparecem quando? Quando aconteceu uma série de problemas. Felizmente, alguns chegam antes de acontecer problemas maiores, mas a grande maioria é quando os problemas já aconteceram. E aí fica, mas o que fez você tomar essa atitude e essa decisão? Que fez o A320 cair nos Alpes franceses? Não, é porque eu imaginava isso, porque eu achava isso, um monte de pensamentos onde a grande maioria das pessoas colocam explicações e justificativas. Dentro das explicações e justificativas, todos estão certos e inocentes. E aí tem fatores onde essas pessoas não enxergavam, elas estavam cegas. E aí fica, o que causou essa cegueira? Você consegue. Dentro do meu trabalho de consultoria e de coaching, frequentemente eu vejo as pessoas buscando motivação. E vão, motivação. E motivação é ótimo, é excelente. Mas o porquê que as pessoas com muitas motivações não conseguem avançar? Porque aqui nós temos crenças limitantes. E é interessante, é verdade, nós temos crenças limitantes, nós temos obstáculos emocionais. E aí é só resolver essas crenças limitantes que eu avanço. A questão é o que está por trás da crença limitante. Porque se você soube qual é a raiz da crença limitante e tratou na raiz, você se liberta. Mas se você só cortou, chegou lá no seu jardim, pegou a tiririca, arrancou a tiririca, mas deixou a raiz lá, essa crença que você tirou não existe mais. Daqui a pouco, quando você vai ver, ela apareceu em vários locais, ela vai espalhando pelo jardim. Se você não mexer na raiz do problema, esse probleminha que estava ali, que você aparentemente arrancou, ele vai se espalhar. E como que nós percebemos isso? Tem algo muito simples. Quando eu converso com as pessoas, eu começo a ver o que ela pensa, o que ela sente, o que ela age. Basicamente, como ela funciona. Frequentemente assim, eu penso isto. Eu sinto algo. E aí eu tomo uma decisão. E aí a decisão muitas vezes não tem a ver com o que eu pensei e às vezes não tem a ver com o que eu senti. Quem comanda a sua vida? Quem é você? Veja só o que eu fiz aqui. Eu trabalho com sistemas. Os sistemas têm um sistema com um conjunto de elementos no sistema, que nesse sistema tem uma função. Esse sistema te acolhe, te alimenta e te passa informações. A hora que você recebe, preenchido com esse alimento do sistema, você absorveu, você vai para o próximo sistema. E assim você segue. Então é como assim, de um subsistema você vai para o outro e vai seguindo. Vou dar um exemplo simples. Quando você começou a existir, você sabe quando foi isso? Quando você começou a existir? Se for no plano que eu digo, no planejamento, você começou a existir no desejo daquela mulher que se tornou sua mãe e do seu pai que se tornou pai. Então já tinha um pensamento, um desejo, quero ter um filho, eu imagino um filho assim, assim, assim. Filho, filha. Eu imagino que vai ser desse jeito, porque vai ser dessa forma. Não tem um projeto? Tem. Então você já começa a existir no desejo e no sonho dos seus pais. E aí, você já está com uma energia direcionada, só que ainda não solidificou, está num sistema. Que sistema? Dos desejos. Assim como você, por exemplo, quando você, vou criar uma empresa, vou trabalhar dessa forma, vou fazer isso, vou ter tal profissão, não está aqui? Está no campo dos sonhos, dos desejos. Depois precisa materializar. E aí você vai
se materializar. Você se materializou como? Quando você era o esperma do seu pai e o óvulo da sua mãe, e os dois se juntaram num lugar, que é ali na trompa uterina, no terço distal, e ali, a junção dessas duas essências, de um homem e de uma mulher que se amam, você começou a existir na matéria. Existem os planos, existe você, com as suas características. Você segue e implanta, você é um ovo nessa altura do campeonato. Você é um ovo e você implanta no útero. E aí você começa a crescer. Dentro desse útero, essa sementezinha que chegou lá, vai passar por uma série de afetos. Nós chamamos isso de afetos intrauterinos. O que é isso? Você, semente, está num meio que vai te alimentar, te acolher, ajudar você na sua evolução. Geneticamente, você tem a carga do seu pai e de sua mãe. E aí, isso chama genótipo. Aí você tem a influência do meio. Na influência do meio, você vai se tornar o quê? Um fenótipo. Fenótipo é o genótipo sob influência do meio. Vou dar uma explicação mais simples. Se eu pegar uma semente de ipê roxo, na frente da minha casa, na praça, tem lá uma árvore linda de ipê roxo. Se eu pegar essa semente, plantar nessa praça, vai nascer um pé de ipê roxo. Se pegar essa mesma semente e plantar no quintal da sua casa ou na praça perto da sua casa, vai nascer exatamente a mesma árvore que eu vou plantar na minha praça? Não. Se plantar lá no meio da floresta amazônica, vai nascer a mesma árvore? Não. Se plantar lá nos pampas do Rio Grande do Sul, vai nascer a mesma árvore? Não. Geneticamente, a carga genética é a mesma. A questão é o tamanho da árvore, a coloração está mais verde ou mais clara, mais escura ou mais clara das folhas, o tamanho, conforme ela vai crescer, vai depender do quê? Do meio ambiente. Influência do meio. Quanto tem de nutrição, de água, níveis de chuva, de calor, de oscilação de temperatura, nutrientes do solo e assim por diante. Então, essa influência vai afetar a formação dessa árvore, que vai ser mais vigorosa, mais fraca e assim por diante, dependendo do meio. Quando você estava lá dentro da barriga da sua mãe, é interessante, você como um ovo, você começa a se multiplicar. E aí você vai chegar numa fase que chama blástula. Blástula, olha que nome bonitinho, né? Então você está aqui e aqui está um bloquinho de células e aqui tem um líquido, aqui tem uma membrana que vai contendo esse líquido. Esse bloquinho de células, que é o embrioblasto, é onde estão as famosas células-tronco, que você já escuta o tempo todo e toda hora, que é uma das possibilidades de cura de muitas doenças. Sabe por quê? Porque essa célula aqui, ela pode se tornar qualquer célula do corpo, células-tronco. E ela vai se dividir em 3 camadas, 3 diferentes camadas de tecido, que vai ser ecto, endo e meso. 3 camadas. Dessas camadas vão surgir os vários órgãos, e aí vem a organogênese, e aí cria um corpo. O ecto, imagina aqui uma camada. Imagina que nós somos feitos por 3 camadas. A camada interior é endo. O que é o endo? É que dá origem ao sistema digestivo e sistema respiratório. É como eu pego a energia do mundo aqui fora e coloco aqui dentro, na respiração e no alimento. O que é o ecto? O ecto fica fora. O ecto é o que faz contato com o mundo aqui fora. Perceber o mundo que me cerca. O que está acontecendo aqui? E além disso, eu recebo as informações do mundo interno.
Aqui no ecto dá origem ao sistema nervoso e órgãos dos sentidos. Recebo informações de fora e de dentro. E aqui, recebendo essas informações, eu vou planejar, orientar e decidir o que vai acontecer. E aqui a camada do meso. A camada do meso é a camada da ação, musculatura, sangue, coração, ossos, é o que age, é o que realmente faz. E aqui se nós tivermos, se você olhar isso aqui, então, do ecto tem a ver com o pensar, do endo tem a ver com o sentir, o meso tem a ver com o agir. Olha lá o seu corpo aqui, ó. Dependendo do que aconteceu nesse mundo intrauterino, como a sua mãe passou as informações para você lá dentro, ela era o primeiro referencial de vida que você teve. Ela foi esse referencial. A forma do seu corpo, por exemplo, já começa a mostrar como você desenvolveu dentro dessas 3 camadas, qual dessas camadas foi mais estimulada ou menos estimulada. Se você tiver curiosidade, você entra, por exemplo, lá no Google e começa a pesquisar lá formas corporais, você vai ver endo-ecto e meso. Como é que dá para fazer uma classificação de indivíduo por endo-ecto e meso? O que é isso? É uma história intrauterina que já está registrada no corpo. Eu sou terapeuta corporal. Aqui, por exemplo, isso aqui já me conta a história da sua formação de vida. E dependendo de como você foi formando e colocando mais energia ou menos energia numa dessas camadas, dá para saber, por exemplo, se você é uma pessoa que está mais voltada para o pensar, para o sentir e para o agir. O que é o ideal? Que tenha um equilíbrio e que essas dimensões estejam voltadas para o mesmo objetivo. Se elas estiverem em desequilíbrio e se cada uma está voltada para um lugar da vida, adivinha o que vai acontecer? Eu penso aqui, eu sinto lá, mas eu faço ali. E agora, hein? E a enorme maioria das pessoas tem conflitos no seu sentir, pensar e agir. Veja que isso já começa lá no mundo intrauterino. Conforme a sua mãe vai passando a relação dela com a vida, isso aí passa através das emoções, hormônios, passa através da quantidade de sangue que vai para o útero ou não. Isso aí é uma história longa. Se um dia você tiver curiosidade, eu explico melhor isso. Mas isso aqui já vai sendo montado lá, que é o seu primeiro referencial de vida. Agora imagina depois que nasce, você vai continuar estimulando cada uma dessas áreas no contato com a sua mãe aqui fora, com o pai, família, avó, avô, com todos que te cercam. Isso aqui vai alimentando cada vez mais cada uma dessas camadas. Isso vai determinar como você pensa, como você sente, como você age. É um programa que foi instalado. Se você passou por uma família harmônica, tranquila, saudável, o seu pensar, sentir e agir vão ser aliados de qualquer projeto que você tiver. Caso contrário, você vai ter que tomar cuidado, porque um pode sabotar o outro. Muitas vezes o que pensa não é o que eu sinto. E o que eu faço não tem a ver nem com um nem com o outro. São 3 seres dentro da cabine do comando que não se harmonizam. E quem são esses 3 seres? Você. E aqui eu vou mostrar uma outra característica. Então tá aqui. Por exemplo, imagina você aqui. Aqui é o centro de comando, que começou a surgir desde o momento quando você estava lá nos planos dos seus pais. Imagina, minha mãe queria que eu fosse uma menina, nasceu um menino, pronto, já começou a enroscar, né? Minha mãe queria que eu fosse um intelectual, mas eu nasci correndo para todo lado, eu sou mais meso. Que os estímulos que eu acabei recebendo me estimularam mais para ser meso, mas ela queria algo. Aí eu sinto
que parece que ela não gosta tanto de mim. Então, se eu parar de me movimentar e se eu ficar fingindo que eu estudo, será que ela gosta de mim? Então eu vou virar um grande estudioso, mas no fundo não é aquilo, a forma como eu funciono. Eu vou dar certo nesse mecanismo? Eu vou virar projeto do outro? Eu abro mão daquilo que faz sentido para mim para que o outro fique feliz comigo? Isso tudo tem a ver com os objetivos de vida. Que objetivo você tem na vida? Se você não prestar atenção, você está montando objetivo para outras pessoas ou para uma imagem que você quer passar para o mundo. Adivinha se isso vai dar certo? Isso vai dar problema, porque no fundo você sente que não é você ali. Você faz um esforço para ser algo que você não é. Vai chegar uma hora que algo lá dentro vai te sabotar, porque você não vai dar conta de ficar num lugar que não faz sentido para você. Mas voltando, porque aqui vários subsistemas. Aqui você bebê, montando o seu centro de comando. Aqui você está praticamente dentro da sua mãe. Depois você passa por uma outra fase que é um outro subsistema. Então, olha, você começa a fazer essa jornada. Você passa pela família de origem, mãe, pai, avós, tios, irmãos, primos. Aqui você vai ganhando uma série de referenciais de vida. Depois, com isso, você vai se tornando um adulto, um ser humano. Esse é o ser humano. O que eu fui aprendendo, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, quais são os meus valores, os valores que eu recebi dessa família, aquilo que sim, aquilo que não. O que eu abro mão para conquistar isso ou não abro mão de nada. Bom, cada um vai evoluindo. Assim que eu defino o meu ser humano, que está aqui dentro de mim, eu vou para uma outra fase que é o quê? Ir para a vida e começo a ver a minha família atual. Caso, tenho filhos, não caso, não tenho filhos, tenho tantos filhos, não tenho filhos, mas não caso. Bom, aqui começa. Além da família atual, você vai para o seu lado profissional, onde você vai se relacionar com a vida, colocar a sua energia e receber o quê? A sua energia da vida, que tem a ver com dinheiro, realização, sentimento de sucesso, de felicidade, como eu estou me relacionando com esses elementos da vida. Se eu estou em harmonia e eu estou realmente onde eu gostaria de estar, bom, isso aqui é simples. Se eu fui por um caminho que é para agradar alguém ou fazer o projeto dos outros, adivinha se dentro de mim, olha, eu posso até ganhar dinheiro, posso mostrar para o mundo que eu estou realizado, que tenho sucesso. A questão é que dentro de mim eu sou infeliz. O que acontece? Começa a adoecer, começa a fazer de tudo para sabotar tudo isso aqui, porque no fundo o meu sentir não está de acordo com o que eu estou falando, pensando, que eu estou fazendo. Isso aqui vai ser um sabotador interno. De repente aparece um copiloto lá que faz algo estranho. É interessante, né? Isso aqui são os vários subsistemas. Isso aqui são os elementos que todos nós, eu e você, nós temos. E precisamos ficar atentos para ver se eles estão em harmonia ou não. Quando você toma as decisões da vida, é aquilo que você precisa fazer? É da forma como deve ser feito? Você está fazendo como um adulto ou como uma criança? E aqui eu vou deixar dois princípios importantes para você observar. Existe algo que chama princípio do prazer e princípio da realidade. O que é princípio do prazer e princípio da realidade? Isso aqui fala muito da forma como você vai para a vida. Quando se trabalha com inteligência emocional, por exemplo, utiliza-se muito isso. Vou dar um exemplo. Tem um estudo que fizeram com crianças em torno de 5 anos de idade. Por quê? Nessa fase a criança já tem noção do que é esse princípio do prazer e da realidade. O princípio do prazer, em síntese, é assim: deu vontade, faço. O bebê funciona no princípio de prazer. Estou com vontade de evacuar, evacuo. Estou com vontade de urinar, urino. Estou com fome, choro até vir a comida. Porque tem que ser imediato.
No princípio do prazer, é o princípio típico da criança, do mundo infantil. Depois a criança vai passando por uma fase, principalmente quando ela começa a controlar movimentos e esfíncteres, que ela começa a perceber que existe uma outra forma de ter prazer ainda melhor, que é o princípio da realidade. Então, por exemplo, estou brincando ou assistindo um programa na televisão. Deu vontade de urinar. Eu seguro até terminar e dá o intervalo. Aí eu vou lá e urino. Pronto, eu seguro o meu desejo porque eu vou obter uma vantagem maior lá na frente. Eu sei que se eu não fizer agora, nesse momento, num outro momento vai ser melhor. Aí não preciso mais usar fralda, eu tenho controle sobre a evacuação e a urina. Se eu tiver fome, não preciso sair correndo desesperado, eu sei que daqui a pouco vem a comida, ou eu sei como ir até lá e comer. Eu tenho mais liberdade, eu tenho mais controle sobre a minha própria vida. Se não, tudo tem que ser no imediatismo. E aí fizeram um teste com crianças, em torno de 5 anos de idade, e aí colocavam, é um teste simples. Se você já leu lá, ó, Inteligência Emocional, ou vários livros parecidos, geralmente eles colocam esses experimentos. Então, por exemplo, pegaram um experimento onde pegavam a criança, e ela colocava a criança sentada numa mesinha com um pedacinho de chocolate. E aí, esse experimento era assim, olha, você vai ficar aqui com esse pratinho, com esse pedacinho de chocolate, e se você não comer esse pedacinho de chocolate em 5 minutos, geralmente eles colocam 1 minuto por ano de idade, em 5 minutos, aí põe um relógio, uma ampulheta, alguma coisa lá, em 5 minutos, se você não comer, você vai ganhar esta barra de chocolate, aí mostra a barra de chocolate. Agora, se você comer, aí você não ganha a barra. Quer dizer, se eu não for para o meu desejo imediato, eu tenho uma vantagem enorme. E aí fizeram esses testes com as crianças, e aí separaram as crianças que conseguiram ficar sem comer o pedacinho de chocolate, sabendo que ia ganhar algo melhor lá na frente. Princípio da realidade. E tem aqueles que não deram conta, já comeram direto ou não aguenta e come. Princípio do prazer. Essas crianças foram divididas em 2 grupos. As que comeram o pedacinho e as que ganharam a barra de chocolate. E aí foi interessante olhar na vida dessas crianças. O que aconteceu na evolução de vida, elas adultas? Quem foi melhor na escola? Adivinha que grupo? Quem se deu melhor na vida? Quem conseguiu ter profissões, sucesso, melhor? Adivinha, qual grupo? O grupo que estava onde? Focado no princípio da realidade. Sabia esperar o momento, sabia aguentar, trabalhar para ganhar algo melhor lá na frente. Quem estava preso no princípio do prazer, teve muito mais dificuldade dentro da escola, com as notas, com as profissões, para entrar no vestibular, para ter uma família mais saudável lá na frente e assim por diante. Mundo infantil, mundo adulto. Quando você está no princípio da realidade, o seu pensar, sentir e agir está vendo os ganhos lá na frente e foca lá na frente. Quando você está no seu princípio do prazer, você fica focado só no imediato. Isso aqui atrapalha. Um pode falar que sim, outro fala que não, a questão quem agiu. Você foi lá e pegou o pedacinho de chocolate? Você pegaria o pedacinho de chocolate? Se você é um cara de sucesso e está assistindo aqui, provavelmente você não pegou, mas investiu seu tempo, seu dinheiro, sua energia para conquistar algo melhor lá na frente. Você soube planejar e executar de uma forma adequada. E aí você vai sentir a felicidade da sua realização. Se você ficou no lado infantil, o que você vai pensar? Nossa, eu vou perder, vai que o cara não vai me dar o chocolate, o negócio é comer agora, o que eu estou sentindo? Estou sentindo um desejo enorme de comer isso aqui. Começa essas conversinhas? Começa. Quem é você? Quem está aí dentro do seu centro de comando? Você está ligado no princípio do prazer ou no princípio da realidade? A sua cabine, no seu A320, está indo para o objetivo adequado ou alguma parte de dentro de você pode te sabotar?
Essa é a mensagem que eu queria dar para você. Aprenda a se conhecer, a se ver, ver que estágio você de repente está mais forte, qual que você não conseguiu avançar. O que foi que aconteceu na sua construção de vida que favoreceu e dá qualidades para você nesse momento, e o que, dentro da sua evolução, criaram situações que podem atrapalhar o seu desejo e levar você para uma série de problemas. A hora que você olhar melhor para você, entender o que está acontecendo e cuidar dessa máquina aqui e cuidar de tudo isto, eu tenho certeza que você chegará no caminho daqui. E a vida vai ser uma jornada maravilhosa, cheio de problemas, porque os problemas buscam soluções e você vai atrás das soluções. Caso contrário, você vai enfrentar problemas como obstáculos que não são possíveis vencer. Aí você vai ficar preso, represado a sua energia em camadas anteriores. A vida está nas suas mãos. Você define se você quer avançar ou não. Está com um problema? Se não está enxergando direito, busque ajuda, busque informação, busque pessoas que possam ajudar, busque atividades que mostrem caminhos mais saudáveis. Tem gente que já inventou a roda, você não precisa inventar de novo. Vai além da roda. Vá sempre em frente, invista em você. Você é a melhor empresa que pode existir. Se aqui estiver bem, lá fora também estará. Obrigado por você assistir e tenho certeza que essas informações mexeram com você. E o grande objetivo é tocar mesmo, tocar aqui, na alma, para que essas três dimensões se harmonizem. Na alma, as três se harmonizam. Agora elas ficam sem alma, cada uma quer fazer algo estranho. Fique com a sua alma. E agora, se você tiver questões, mande para nós. Mande aqui para o nosso webinário. Vou ter o maior prazer em responder o que você quiser saber. Até já. Pronto, porque continua e vai ter questões.